Meu amigo Túlio Lipschstein, seja muito bem-vindo. Prazer em tê-lo de volta aqui em nosso estúdio. Bom dia, Fábio. Bom dia, Carla. Bom dia, seu Egídio. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. Sempre é um prazer a gente retornar aos estúdios da Rádio Cultura, Fábio, principalmente repassando informações muito importantes e relevantes nas nossas decisões diárias, que é a economia, que é o mercado financeiro, né? E antes de mais nada, Fábio, de iniciarmos o nosso debate, nossos temas do mercado, ontem, no dia 27/6, nós comemoramos o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas, né? E eu quero fazer aqui uma ressalva, deixar um grande abraço para o nosso amigo secretário de Desenvolvimento aqui de Erechim, o nosso amigo Emerson Chelsky, pelo excelente trabalho que vem realizando nessas empresas, que sempre nos acompanha, né, seu Egídio? Pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo nesse setor, nessas empresas, e principalmente nas MEIs, fazendo um grande trabalho em cima das MEIs na nossa região. Muitas empresas se desenvolvendo, começando a aparecer, começando a gerar empregos, agora daqui a pouco já se dirigindo e criando oportunidades com o novo distrito. Então, isso tem que ressaltar aí os parabéns a todo esse pessoal frente a esse trabalho que vem fazendo. E também, né, Egídio, nos 3 primeiros meses de 2023 foram criados, Fábio, 214 mil micro e pequenas empresas. Eu fui buscar esse dado, essa informação hoje, e eu não tinha essa informação, eu me surpreendi. No primeiro trimestre de 2023, Egídio, foram criadas 214 mil micro e pequenas empresas no Brasil. 9,2% a mais do que foi criado no primeiro trimestre de 2022. Então, veja a representatividade desse setor, dessas empresas, na nossa região, no nosso estado e no nosso país, né? Então, é muito, muito importante. Ontem foi comemorado então, o Dia Internacional dessas empresas. E a grande maioria delas, né, Túlio, elas são prestadores de serviços, né? Que acabou regularizando e dando opção, inclusive, para que essas pessoas que trabalhavam muitas vezes na informalidade pudessem, né, se regularizar e, a partir da criação do seu MEI, poder prestar serviços, emitir notas, enfim, e que era um problema que muitas vezes algumas empresas não poderiam contratar porque não poderia nem emitir nota. Exatamente. Né? Hoje desculpa te interromper, Fábio, mas hoje a grande parte das empresas, em função de tributações, lucro real e tudo mais, quando vai buscar um prestador de serviço ou um fornecedor, necessita da nota fiscal para poder fazer a dedução de seus impostos, né? Então, muitas vezes não podia contratar certos profissionais, mão de obras qualificadas e boas, pois o pessoal não tinha condições de fornecer isso aí, esse documento, né? Então, agora conseguiu oficializar e vem se destacando e gerando muitas oportunidades. E, Túlio, talvez esse número expressivo deve-se também ao aumento anual que pode ser gasto pelo MEI, que também foi expandido, que é uma nova alternativa? Carla, se a gente for entrar mais a fundo nesse assunto, né, a gente tem bastante conteúdo, né, principalmente a questão, essa que você comentou, do aumento, também a questão das linhas do Pronamp, que também foi autorizado para esse pessoal, para esse público, para esse tipo de segmento. Então, são vários setores, são vários pontos positivos que vieram agregar, e principalmente também, por outro lado, algumas pessoas que se qualificaram, que estão dentro das empresas, que com o tempo também quiseram empreender, se desafiar e ter seu próprio negócio, que a porta de entrada para esse mundo do empreendedor começou lá atrás numa MEI, passando por uma micro, uma pequena empresa, né? Então é todo um início, um ciclo, né? Bom, e Túlio, para a gente avançar, esse é um tema que geraria muitos debates. Muito conteúdo, né, Fábio? E até um detalhe, só para finalizar este tema, a gente conversou, acho que foi na última sexta-feira ou na anterior, com o prefeito Paulo Polis, quando ele nos trouxe também alguns números de MEIs que nós temos em Erechim. Ele dizia da importância, e aí o Túlio falou sobre a questão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem programas junto ao SEBRAE, né, e agora inclusive lançando um novo programa de auxílio para estes MEIs na questão da gestão, que eu acho que é o maior dos problemas que os MEIs têm na gestão, de auxílio, orientações, a parte gerencial, porque muitas vezes
o profissional que tem um MEI, que criou o seu MEI, ele tem a parte, né, do dia a dia. Operacional, fazer, né? Mas a gestão é uma dificuldade, muitas vezes acaba impactando e trazendo outros problemas. Fábio, só enaltecendo mais de 16 mil CNPJs ativos em Erechim. Então, olha Olha só, curiosidade. Exato, então veja só. Túlio, Muito bem. como é que Vamos lá, fechou então. o mercado ontem? Temos alguns índices com algumas alterações frente ao que vinha acontecendo nos últimos dias. Nós chegamos a ter, o índice Bovespa chegou na casa dos 120 mil pontos, em torno de 2 semanas atrás, mas já começou uma queda, uma recaída, tá? Ontem nós fechamos o dia, Egídio, em 0,60%, 0,6% negativo o índice Bovespa. Ele chegou a cair, chegou a trabalhar próximo dos 116.800, 117 mil pontos, mas subiu um pouquinho no final do dia, mesmo assim, no geral, negativo, fechando em 117.522 pontos percentuais o índice Bovespa. Depois nós vamos explicar um pouquinho também o porquê dessa recaída de 120 mil para 117.500. Tivemos então o resultado do IPCA, que é o nosso índice de inflação, em 0,23%, taxa Selic 13,75%, também vamos debater um pouquinho sobre esse assunto. Dólar comercial ontem deu uma reagida, o dólar subiu 0,6%, ficando um pouquinho acima de 0,5% no final do dia de aumento. Fechou a R$ 4,80, ainda abaixo, né, do que é a meta do que vinha se esperando nessa moeda, mas fechou aí a R$ 4,80 com um pouquinho de alta. O dólar turismo acompanhou essa alta, saindo dos R$ 5,00 para os R$ 5,05, o euro R$ 5,26, Bitcoin acompanhou também essa subida com quase 1% de aumento, com 146 mil pontos, né? Então, a gente vai debater um pouquinho hoje aqui, Fábio e toda a bancada da Rádio Cultura, um pouquinho o motivo do que levou esses índices tanto para cima quanto para baixo, no caso da Bovespa e do dólar, né? Nós tivemos, comentamos na semana passada, através do programa gravado, que teríamos a reunião do cupom, né, finalizando o mês de junho, primeiro semestre de 2023, com a reunião do cupom. E tão importante quanto a reunião do cupom é a divulgação da ata do cupom. Porque na reunião do cupom determina se a taxa de juros vai se manter ou não naquele dia ali, se vai subir, se vai baixar. Mas a ata do cupom, que é algo que já foi divulgado, que é divulgado posterior à reunião, que ela foi divulgada ontem, na terça-feira, é o que mostra as diretrizes, a média, a curva para o próximo período, para os próximos meses. E isso vem impactando o mercado. A gente vem sendo repetitivo muitas vezes aqui no programa, quem nos acompanha toda semana sobre ato cupom, Selic, mas são fatos importantes que fazem parte das nossas decisões e do nosso dia a dia, né? Então, os índices, todos eles, o mercado vai se decidindo em cima disso. E nós tivemos, então, ontem a divulgação dessa ata do cupom. Nossos ouvintes podem acompanhar essa ata que vai estar divulgada no site da nossa empresa, no site da Express, e também pode buscar a própria ata do cupom para uma leitura na íntegra. Vamos divulgar também, né, cara, que está para o site do Jornal Boa Vista aqui, mas também o ouvinte pode buscar ela em primeira mão agora no site do Banco Central, que lá vai encontrar toda a ata na íntegra, que vai mostrar o que aconteceu, né? E um fato muito importante, que foi algo que até então, a curto prazo, a gente não vinha acompanhando, foi o rumo que teve o dia da reunião, a questão de como queria se manter a taxa Selic para os próximos meses e a divulgação da ata. O que eu quero dizer com isso, me expressando de uma forma mais direta? No momento que foi feita a reunião do cupom na semana passada, na quarta-feira, que foi decidido manter os 13,75, membros do conselho ficaram muito divididos. São 5 ou 6 participantes que fazem a votação, e ficou muito dividido, ficou praticamente empatado as decisões sobre aumentar ou não a taxa básica, sobre baixar a taxa de juros já agora a curto prazo ou não. E o tom que foi feito, que é o mercado, como o mercado fala, o tom da ata do cupom, no dia, foi muito convincente e foram muito firmes, dizendo que não teríamos cortes agora na reunião de agosto. Eles foram muito incisivos, debatendo que não haveria cortes na reunião de agosto. E na divulgação ontem da ata do cupom, já disse ao contrário. Então, o pessoal, a questão do conselho, tudo mais, voltou atrás, teve um passo, teve uma recuada em cima disso. A pressão do meio econômico, político, acho que mexeu com isso, né? Até porque o presidente do Banco Central estava sendo convocado
pelos senadores para levar ele para o Senado para explicar isso, né? Muito bem colocado, Egídio. E além disso tudo, além de toda essa pressão que a gente já vem acompanhando desde outros meses, que o governo vem fazendo em cima do Conselho do Cupom, nós temos amanhã, dia 29/6, uma reunião da CMN, do Conselho Político Monetário, que vai decidir o rumo da meta de inflação já para 2026. Que isso impactamente direto nas decisões do cupom na nossa taxa básica de juros. Nós temos uma projeção da inflação, eu trouxe aqui o índice, de terminar a meta de 2023, do primeiro semestre, às 3,25%, e o relatório Focus já está apresentando uma meta de terminar a inflação em 5%, em 2024 a 4%. Então, a taxa básica de juros real também ela está tendo uma alteração de 4% para 4,5% também, que é a taxa efetiva de juros no nosso país. Então, tudo isso está sendo muito pressionado e fazendo com que o cupom voltasse atrás e sinalizando agora na reunião de agosto, que é a nossa próxima reunião, iniciando o segundo semestre de 2023, já a possibilidade de um corte na Selic. Aliás, só para fazer um parênteses aqui, e eu lembro muito bem dos primeiros TL News de 2023, onde nós conversávamos com o Túlio e havia aquele sentimento, aquele otimismo, e aí o próprio novo governo entusiasmado com a ideia de que nós seríamos a queda da taxa Selic, nós seríamos a queda de juros, enfim, que teriam todos os impactos favoráveis, que é natural de quem está assumindo muitas vezes uma nova gestão. E o Túlio sempre foi muito cauteloso e disse o seguinte: olha, antes de agosto, esqueçam que a gente tenha queda da Selic, não vai cair antes de agosto. E agora tudo está se confirmando, a tendência é que, caso de fato se confirme essa queda, ela aconteça no mês de agosto. E já dá para estimar, Túlio, com bastidores e pela experiência que tu tem no mercado também, de quanto pode ser esse corte, 0,25, um percentual maior? Fábio, eu quero deixar bem claro, até para os nossos ouvintes, quem nos acompanha, existem muitos fatores que fazem para uma decisão de um corte ou de um aumento da taxa básica de juros. O principal, a gente sabe que é a questão da inflação. A inflação agora no mês de maio já veio menor, já teve uma recaída, então automaticamente dá para se sentir que está se controlando a inflação, porém vamos entrar no segundo semestre, que historicamente no segundo semestre a inflação ela vem a subir. Por isso que nós estamos trabalhando nos índices de 3,5% agora e podendo chegar a uma projeção a 5% no final de 2023, tá? Isso é um ponto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente vem, e desde, como tu colocou, Fábio, desde o início comentando e apostando numa taxa Selic alta. Isso não significa que eu sou particularmente favorável a uma taxa de juros tão alta assim. A gente sabe de quanto o empresário, o tomador de crédito, principalmente, está sofrendo, está pagando pelos altos custos das taxas de juros em cima de uma Selic tão alta assim, como vem acontecendo. Mas a gente se posiciona aqui, Fábio, em cima de dados do mercado, em cima da realidade do mercado. Eu, particularmente, me expressei mal, perdão, mas eu, particularmente, vejo que a nossa Selic não precisaria estar em índices tão altos assim. Eu vejo que poderia estar um pouco menos. Respondendo a tua pergunta, Fábio, automaticamente dá para se enxergar um corte de 0,25% apenas na reunião de agosto, tá? Eu já falei aqui em outros telenews, em outros programas, que apostava que nem em agosto seria ainda o corte da taxa de juros Selic, seria mais lá na primeira reunião de outubro. Mas para chegar nos índices que o governo e o cupom pretende chegar lá final de 2023, em dezembro, que já caiu de 12,75 para 12,25, automaticamente esse início desse corte, como não aconteceu agora, e reflexo da redução da inflação que já está acontecendo, é que já em agosto, então, nós já temos uma sinalização não tão expressiva, tá? Um pouco menor, mas já sinalizando 0,25 é a minha aposta de corte na Selic no mês de agosto. Então, nós temos essa semana, que a gente não pode deixar de enaltecer aqui no nosso programa, 3 decisões muito importantes, que fez também com que todos esses índices alteraram
o Bovespa cair, o dólar voltar a subir um pouquinho, que foi o quê? A divulgação da ata do cupom na terça-feira. O relatório da inflação que já veio desacelerado, que nós tivemos essa informação, e também a reunião da CMN amanhã, que vai avaliar as taxas de juros lá para 2020, a taxa de inflação para 2026. Então, são 3 fatores importantíssimos que está sendo avaliado, que está sendo analisado, e que isso está refletindo também nesse nosso mercado. Tivemos a questão do texto do arcabouço fiscal. Eu não consegui me inteirar 100% de como foi mencionado e finalizado ali a questão do arcabouço fiscal, mas a gente sabe que o mercado também já está muito precificado em cima de tudo isso. Nós temos commodities, nós temos a questão do petróleo, nós temos vários fatores também que vão influenciar, e sem contar também nos gastos públicos, né, de tudo mais o que a gente vai ver pela frente ainda no segundo semestre, que vai nos dar também um rumo, um guia de como que vai se comportar a reforma tributária. A reforma tributária, muito bem. Então, tudo isso que vai nos dar um guia, um norte de como que o governo, o cupom, o Banco Central vai se manter em cima disso aí, né? Tanto que tem agora, saiu uma notícia ontem à noite, eu estava lendo, que até me ajuda aqui, Fábio e Gil, se vocês se recordam, que o ministro da Fazenda também tem o poder, é o único que tem o poder para votar na redução da meta da inflação. Se não me falha a memória, é isso, né, Carla? E Me depois ajuda. não sei se tem um período até depois dessa, que seria uma confirmação final, e depois não sei se tem um período, se for decidido, então se for confirmado, está valendo sobre isso agora. Se a meta da inflação for confirmada, Túlio, depois há um período, não sei, de 18 a 24 meses, né? Um que é período a um pouco transição, mais Que é o longo período de de transição, exatamente. Mas o ministro da Fazenda é o único que pode chamar e fazer essa votação agora. Então também é o que vai acontecer amanhã. A gente sabe, né, e Gigi já comentou agora há pouco também da pressão que o governo vem fazendo em cima do cupom e do Banco Central para a redução das taxas, então a gente já pode prever como que vai ser o posicionamento do nosso ministro da Fazenda para agosto, sim, Gigi. E para agosto, sim. um leigo aqui, viu? Aposta em 0,50. Eu acho que Eu acho que não, tanto assim não. como a gente falou, né? São vários Até porque fatores, não é tem muita unanimidade coisa. a baixa também. Também dentro, não é unânime, e tem muitas coisas que a gente aqui também não enxerga e não consegue também dominar, que a gente que pode vir a acontecer nos próximos dias em bastidores aí, que pode daqui a pouco forçar um pouco mais. Mas já de primeiro momento, um corte de 0,50, eu acho que o impacto vai ser muito grande, entende, Gigi? Principalmente porque se houver um corte de 0,5%, o nosso dólar vai voltar a subir. Tá? Ontem nós já tivemos a questão do dólar que bateu nos 4,70, 4,75, ontem fechou nos R$ 4,80, posicionamento de estrangeiros do mercado de fora, investidores de fora, olhando que o mercado brasileiro está sinalizando uma queda nos juros, já relocando seus investimentos, e houve retirada, assim como houve muita entrada de recurso de fora nos últimos 30 dias aqui, que derrubou a moeda lá para baixo, em função da aposta nos 13,75, como já sinalizou uma certa baixa, também, então, sinaliza-se já uma retirada de valor daqui. Então, se apostar no 0,5 já agora no mês de agosto, na minha visão, vai sair mais dinheiro aqui de dentro do país, para de investidores estrangeiros de fora, né? E o dólar volta a subir. Então, eu aposto, sabe por que eu aposto? uma análise, uma avaliação que a gente vai ter que acompanhar também, que é nem consumo. Porque os commodities, por exemplo, soja, bom, milho, não carne, entramos nesse ponto. Né? Há uma tendência de queda, e ainda nós temos que olhar para o horizonte aí, que nós temos a gripe aviária, que pode ser um empecilho ainda maior, talvez por ali possa cair, né? É nessa linha de um leigo que está levantando esse assunto. Nós temos toda a questão dos commodities, toda agora a questão de grãos, questão de petróleo e tudo mais. Então, isso são tudo indicadores, são índices que também vão ser decisórios para o futuro e para a nossa economia, né? Principalmente dentro do Brasil, quanto que é responsável pela exportação de grãos para o mundo todo, né? Então, isso tudo é... E, Túlio, só a título de curiosidade e informação, eu estava observando, até porque ontem eu vi uma matéria sobre este assunto, e, obviamente, não só o setor, muitas vezes, empresarial, mas o governo principal que está esperneando com relação à questão da taxa Selic.
E aí me chamou a atenção ontem, agora eu fui buscar para ter os dados precisos, como é que foram os governos Lula e quanto é que estava a taxa Selic neste mesmo período do ano. No primeiro ano do governo Lula, no mês de junho de 2003, a taxa Selic era 26%. Aí, no ano... No 26? 26%. Nós já trouxemos esse levantamento aqui exatamente. no passado. E aí, se a gente for pegar o ano de 2000 e... A reeleição do Lula foi em 2006, eu acho que foi. Não, 2002 foi a eleição. Então foi 2006. Vamos ver aqui, junho de 2006. Deixa eu pegar aqui para ser mais preciso na informação aqui. Junho de 2006. Estava em 15,25%. Mais caro. E aí até o conteúdo que eu acabei lendo, né, a análise do período da época até dizia o seguinte, que na época no governo Lula era o Henrique Meirelles, que era o homem forte do governo Lula à época, e até traz a relação de que para o governo na época foi bom essa taxa alta aqui, porque ela acabou também valorizando o real e fazendo com que a inflação também, né, tivesse uma queda. Túlio, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pelas análises, pelas informações, pela leitura do cenário econômico numa semana que foi tão, aliás... Está sendo, né? Vem sendo debatida a expectativa quanto à ata, né? E que, como disse o Túlio, né? Que acabou trazendo até alguns fatos novos daquilo que havia sido anunciado e daquilo que se confirmou a partir da divulgação de ontem. Obrigado, Túlio. Mais uma vez a gente agradece, Fábio, a presença dos nossos ouvintes, sempre que estão nos acompanhando. A gente tem um bom público assíduo que sempre nos comenta que estão acompanhando o nosso programa Telenews. Isso é gratificante para nós, que viemos aqui trazer a informação, né? Esse levantamento que tu fizeste agora quanto à história da Selic nos governos do Lula, Dilma, o governo Bolsonaro, agora novamente no governo do Lula, nós já havíamos trazido Temer, né? O próprio Temer também, estava esquecendo, muito bem lembrado, Gide. Nós já trouxemos no passado um histórico dessa taxa Selic, de como que se comportou nos governos, fazendo um parâmetro com a inflação, né, Fábio? Daqui a pouco é relevante buscar isso. Eu vou buscar nos meus arquivos lá, de como que a gente conversou, como que a gente apresentou isso, e na próxima semana trazendo novamente para o nosso ouvinte, para a gente recapitular e a gente lembrar. E seguimos acompanhando, né? Temos agora, finalizando o mês de junho, última semana do mês de junho, a gente enxerga sempre tradicionalmente o segundo semestre como um semestre melhor para o mercado, para os negócios. É uma grande aposta que a gente vem fazendo isso ainda. É um ano de incertezas, é um ano de novos governos, é um ano que está se debatendo muito sobre a economia. O próprio ministro da Fazenda, dá para se arriscar aqui e se dizer que está se mostrando até... surpreendentemente. Exatamente, a gente usou, eu estava tentando encontrar o termo correto, do que se imaginava, do que se esperava. E vamos aguardando, então, os próximos episódios do que vai acontecer no nosso mercado econômico. Muito obrigado, Fábio, Egídio, Carla e nossos ouvintes pela atenção. Túlio Lipschstein, que estará em vídeo também, né, no nosso canal no YouTube. As pessoas vão poder não só ouvir, mas como ver o Túlio também. E também em formato de podcast, as pessoas